Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast para você ter a sua produtividade financeira, que é a qualidade de vida com independência financeira. Se esse é o teu objetivo, você tá no lugar certo, não é isso, Matheusão? É isso, Renan. E hoje, Renanzão, ninguém melhor do que você para falar pra gente sobre escassez. Renan, como acabar com a escassez na sua vida financeira? Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre, de uma vez por todas, acaba show escassez, show escassez. Já coloca aí o hashtag show escassez aí nos comentários que vai ser ótimo. Mas antes, aproveita, deixa o teu like, se inscreve no canal, você que tá assistindo pelo YouTube. E quem tá no Spotify, não esquece de seguir a gente aqui no Spotify e avaliar com 5 estrelas. Isso é muito importante pra gente levar essa mensagem para mais e mais pessoas e menos gente ter mais escassez e ter mais produtividade financeira, tá bom? Bem, Matheusão, primeiro ponto, né, que a gente pode pensar quando fala de escassez é algo que a gente vem trabalhando muito aqui com os nossos alunos, com toda a nossa tribo que a gente fala de Profad, né? Isso aí. E escassez é algo que atrapalha demais a produtividade financeira das pessoas. Mas por que esse tema hoje? Renan, justamente pensando com a cabeça dos nossos alunos, né, e também da galera que segue, elas falam muito que o início da jornada elas têm muitos padrões para quebrar. E esses padrões têm muita escassez nesses padrões que elas aprenderam. Então, representando aqui esses alunos, esses investidores Profad, nossos seguidores, eu compilei algumas perguntas justamente para você, que é o especialista em produtividade financeira, para a gente conseguir entender isso, para levar para essa galera, para a gente conseguir entender. E aí a primeira coisa que vem quando a gente fala de finanças, de investimento, você até falou aí no início, é sobre produtividade financeira, Renan. O que você, até para a galera entender, que pode ter alguém que está assistindo e não entende, o que seria essa produtividade financeira, o que é esse termo? Produtividade financeira é um estilo de vida, onde a pessoa não precisa chegar num marco para chegar nela. Hoje, se ela muda hábitos, se ela gera outros resultados, em 2 pilares principais, ela já tem produtividade financeira. Quais são eles? Qualidade de vida e independência financeira. Então, sim, você precisa ter mais dinheiro, precisa buscar investir para multiplicar o seu dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para você, mas não a qualquer custo. A gente busca independência financeira atrelado à qualidade de vida. E assim você vai ter uma vida muito mais equilibrada. Você vai realizar seus sonhos, vai ter um carro legal, uma casa legal e vai ter muito mais tempo de qualidade com a sua família para poder viajar. Isso é ter produtividade financeira. Massa, show de bola. E assim, Renan, falando em produtividade financeira, os nossos alunos, quando eles até começam com a gente, e uma galera que segue muito a gente também, Renan, elas têm algumas crenças limitantes, umas crenças que param elas. Quais crenças limitantes mais comuns sobre dinheiro você observa nas pessoas e como que elas podem também identificar isso? Porque às vezes a gente está também numa bolha que a gente não identifica, a gente não sabe como identificar, se a gente está com uma crença ou não. Quais são as principais sobre dinheiro e como que as pessoas elas podem identificar isso? Massa, primeiro vamos entender um pouquinho sobre o que é crença limitante, né? Primeiro, crença é aquilo que você acredita como verdade. Ponto. E quando fala de limitante, é aquilo que você acredita como verdade que te limita. Sim. Então, quando a gente fala de dinheiro, crenças limitantes financeiras, é tudo aquilo que você acredita como verdade, mas que na verdade está te limitando, financeiramente falando. Não está te deixando destravar, prosperar. Então, algumas crenças financeiras limitantes, que eu chamo de travas financeiras, né, que basicamente é o que vem travando a tua vida financeira, são as pessoas pensarem basicamente que ela não pode ter os mesmos direitos dos ricos. Isso é uma crença. Aqui eu preciso de muito dinheiro para começar a investir. Eu nasci pobre e vou morrer pobre. Ou eu tenho dinheiro ou eu tenho saúde. Tipo, tem umas coisas que são muito loucas, mas que a gente aprendeu lá na nossa infância. E as nossas crenças, elas entram na nossa vida como uma esponja. Quando a gente nasce, até os nossos 6 anos de idade. Que é o momento em que a criança ela vira uma esponja mesmo, ela absorve tudo. Uhum. E toda a crença que a gente recebe, ou seja, tudo que falam, a gente vê e a gente escuta quando a gente é criança, aquilo se transforma numa crença. Que pode ser uma crença limitante, que são as travas financeiras, ou pode ser uma crença que vai te fazer prosperar, que eu chamo de, basicamente, impulsionadores financeiros. A diferença é o ambiente em que você está te molda e colocam as crenças
daquele ambiente dentro de você. Então, quem nunca ouviu falar, tira a mão daí, quando você pega um dinheiro na rua, você pegava e tua mãe te batia, dava aquele tapinha na mão, dinheiro é sujo. Sim. Isso é uma crença que foi instalada na criança. Eu tenho muito essa crença, tinha muito essa crença de dinheiro é sujo. E aí parece uma coisa meio louca, porque a gente é adulto, mas acontece. A gente como adulto, a gente sabe que o dinheiro, né, em si só não é sujo nesse sentido de, eu não posso encostar. Mas naquele momento que você fala o dinheiro é sujo, tira a mão daí, a crença que a criança instala é, eu tenho que soltar dinheiro. Eu não posso ficar preso ao dinheiro. Eu não posso segurar o dinheiro muito tempo na minha mão. E aí quando a gente vira adulto, as pessoas não entendem. Mas sabe aquele amigo, aquela pessoa, talvez até você, que você tá com o dinheiro na mão, acabou de receber teu salário, e aí você pega e fala, ai, vamos tomar um chopp, ai, vamos não sei o quê, vamos no McDonald's, vamos não sei o quê. Você começa a pagar pra todo mundo, e quando você vai ver, acabou o teu dinheiro. Por quê? Porque tem uma crença instalada que nem ele sabe, que foi lá na infância, que dinheiro é sujo. Então ele precisava se livrar rápido do dinheiro. Então é uma coisa louca, mas tipo, quando ele gasta dinheiro, ele não tá pensando, eu tenho que me livrar do dinheiro. Não, mas é inconsciente. Inconsciente. Então essas são algumas crenças que acabam limitando a gente. Porque se você gasta mais do que você tá podendo, você não vai prosperar. Se você se desfaz do dinheiro muito rápido, você também não vai prosperar. Se você acredita que só pode começar a investir quem tem dinheiro, você não vai prosperar. Se você não se vê uma pessoa rica, próspera, abundante, você não vai ter aquilo. Então as crenças, eu falo que 99% para você chegar na sua produtividade financeira é a tua mentalidade. É como você quebra os padrões que a sociedade e o ambiente em que você viveu te colocaram. Uma coisa que eu falo é, ninguém nasce pobre nem nasce rico. A gente só nasce. E o ambiente onde a gente nasce determina se nós vamos ser pobres ou se nós vamos ser ricos. Só que tem um lado legal. A gente pode quebrar essas crenças em qualquer momento da nossa vida. Porque as crenças, elas são instaladas lá de 0 a 6 anos de idade através de um forte impacto emocional ou através de repetição. São essas duas principais formas de instalar uma crença num ser humano. Então, quando a gente recebeu um forte impacto emocional da nossa mãe bater na nossa mão, porque a gente pegou dinheiro, pum, bateu. Foi um forte impacto emocional. Aquilo fica marcado. Sai daí. Ou então, eu quero ter muito dinheiro. Para com isso. Quem tem dinheiro é ladrão, que rouba, que faz não sei o quê, político. Então eu não quero ter dinheiro. Forte impacto emocional. Ou então, repetindo várias vezes. Você acha que dinheiro nasce árvore, mulher? Você acha que dinheiro nasce árvore? Tem que trabalhar só para comprar sua comida. Você tá louco, é? Você acha que meu dinheiro é capim? Ou seja, repetição, repetição, repetição. Entra aquela crença. Como é que a gente quebra essa crença? Mesma coisa. Através de um forte impacto emocional ou através de repetição. O mais fácil é você fazer através de repetições de padrões. Só que você precisa ressignificar a tua crença. De que maneira a gente faz isso? Vamos supor que a gente acredita que para ter muito dinheiro, na verdade, para investir precisa ter muito dinheiro. E aí você ressignifica isso através de um padrão de repetição, um exercício. Quero até que vocês façam aí em casa para exercitar. Você vai escrever aquela crença que você tem. A crença que eu tenho é que eu preciso ter muito dinheiro para investir. Aí você coloca, eu preciso ter muito dinheiro para investir. É a crença que você quer trabalhar. Embaixo você vai reescrever ela. Ressignificar ela. De que maneira? Da maneira que você acredita que seja positiva. Então, se você escreveu, eu preciso ter muito dinheiro para investir, você vai colocar, hoje eu posso começar a investir com apenas R$1. Já vira a chave, né? Só que só isso adianta não, você precisa repetir. Você pode repetir falando várias vezes, você pode repetir escrevendo várias vezes. E eu falo assim, cara, você quer realmente sair dessa crença e trazer uma crença impulsionadora? Todos os dias. Escreve pelo menos umas 10 vezes, fala várias vezes, porque aquilo que você começa a falar vai entrar na sua mente. Segundo ponto é, ao invés de eu só repetir, eu posso fazer o quê? Forte impacto emocional. Então eu posso muito bem investir, daquele investimento resgatar e comprar alguma coisa e falar, nossa, eu comprei alguma coisa do meu investimento. Então isso também é um forte impacto emocional, você quebrar esse padrão. Por exemplo, semana passada, minha chuteira arrebentou, e aí eu fui no shopping comprar uma chuteira e ela custava, cara, acho que R$389, alguma coisa assim, ou 349, alguma coisa. E aí
eu compartilhei com a galera falando assim, ó, eu não vou tirar um tostão do meu bolso. Por quê? Os meus investimentos vão pagar por isso. E aí eu peguei um fundo imobiliário que tinha acabado de me pagar naquele dia e eu falei, ó, ele me pagou tanto. E eu vou comprar aqui tanto. E ainda sobrou dinheiro. Isso é você ter um forte impacto emocional e falar assim, caramba, não precisa ter muito dinheiro para investir e eu já consigo comprar coisas que eu preciso sem tirar um tostão do meu bolso, porque o dinheiro está trabalhando para mim. Isso é ter produtividade financeira. Então é dessa maneira que você começa a trabalhar. Outro ponto para a gente trabalhar muito bem essas crenças é você trazendo, vivenciando experiências. A gente fala um pouquinho mais para frente, que ó, esse é um tema muito profundo para a gente trabalhar, mas basicamente, se você fizer essas duas atividades, repetição e forte impacto emocional, pro lado positivo da produtividade financeira, cara, você nunca mais vai nem ouvir falar em escassez. Tua vida vai ser muito abundante, próspera e produtiva financeiramente. Top, Renan. E tem também, por exemplo, a pessoa que ouviu isso, que às vezes muitas delas têm, ela está inserida num meio, num ambiente, como você disse, que talvez não é propício, ela não consegue identificar isso. Como que as pessoas elas podem identificar que elas estão sendo escassas? Existe no nosso dia a dia alguma coisa comum que a gente faça, que a gente está sendo escasso e às vezes a gente nem percebe? Com certeza deve ter, né? Na tua visão, tem algumas atitudes que você já mapeou aí com os teus alunos, com a galera que te segue, algo que eles façam no dia a dia, que eles, sem querer, estão sendo escassos, mas que mudando isso, eles podem começar a ter uma mente mais próspera? É muito difícil identificar a escassez sozinho. Porque quando a gente está no meio, é difícil de enxergar. Por exemplo, se essa televisão tivesse arranhada e todo dia a gente estivesse aqui, a gente não ia perceber. Verdade. A televisão ia continuar arranhada. Mas já virou costume. Talvez alguém, vindo de fora, a primeira coisa que vai ver vai falar, cara, a televisão tá arranhada. E a galera que tá aqui não viu? Não, porque já virou padrão. Por isso que eu falo, um dos nossos pilares dentro do nosso método produtividade financeira é quebra de padrão. Você precisa quebrar o padrão, que é o quê? Reprogramar tudo aquilo que te falaram que era verdade sobre dinheiro, riqueza e prosperidade. Porque se você não é uma pessoa próspera hoje, se você não tem produtividade financeira, se você não tem independência financeira e qualidade de vida, te ensinaram errado sobre dinheiro. E isso trouxe uma crença que você vem levando até hoje. Como é que a gente quebra esse padrão? Saindo do ambiente que a gente está. Buscando outras referências. Porque todos nós temos referência. Talvez a referência que você tem hoje é uma referência talvez do teu pai, da tua mãe. E nada de errado com isso. Só que a referência do teu pai e da tua mãe, por exemplo, a minha referência, eu tenho meu pai como referência, como exemplo de homem. Baita pai. Baita marido. Baita amigo. Como pai. Mas eu não tenho referência dele pro lado financeiro. Já o meu pai, ele tem referência a mim pro lado financeiro. Por quê? Porque eu quebrei um padrão do lado financeiro. Então você não precisa ter uma única pessoa que seja referência em tudo. Porque o maior erro do brasileiro, do ser humano como um todo, é pegar uma pessoa que ela se espelha, normalmente está na família, ou um chefe, ou um líder religioso, alguém que se inspira, e ao invés de olhar e falar assim, ele é minha referência naquela área que ela é específica, a gente pega como tudo. E aí vamos supor aqui um líder religioso, por exemplo. Sim. A gente nasce lá na igreja, vive lá e tal. Aí tem o líder religioso. Pode ser pastor, pode ser padre, o que você entender. Aquela pessoa, às vezes, ela não está bem financeiramente. Ela não sabe lidar com o dinheiro. Mas ela é uma baita pessoa para evangelizar. Então a tua referência tem que ser para quê? Para a palavra. Para ouvir a palavra de Deus, para entender. E não pro lado financeiro. Entende? Entendo. Então a gente precisa ter esse discernimento. Aquela pessoa, o que ela é boa? Então ela vai ser minha referência naquilo. Mas em outras coisas, ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Eu posso ter alguém que seja bom em religião, bom em finanças, mas talvez ele vai ser ruim em qualidade de vida, por exemplo. Não dá pra... Eu não sou bom em nada. Eu não sou bom em tudo. Nada. Não tem como. Não tem como. Então eu preciso de referências. Entende o que eu quero dizer? Sim, tipo, sim. É esse ponto. Então, é olhar e falar, cara, agora ele é minha referência naquilo. E pode ser que depois mude. Mas se eu pego, por exemplo, Mateus. Mateus é minha referência. E eu pego tudo como referência.
talvez algumas coisas não vão se alinhar com o que eu quero. Sim. Então, acho que esse é um primeiro ponto. É entender quais são suas referências. E aquela referência em quê? Não pode ser em tudo. Não, mas meus pais é em tudo. Provavelmente é alguma coisa que você reclama deles. É ou não é? Você tem. Cara, não, minha mãe... Tipo, minha mãe, eu lembro que ela arrumava a casa, tudo tinha coisa de oncinha. Cara, minha casa era cheia de oncinha, tapete, não sei o quê e tal. E uma coisa que eu falava era, cara, quando tiver minha casa não vai ter nada de oncinha. Decoração não é uma referência, então. Tipo, não, talvez até seja pra quem curte esse tipo de coisa, tá tudo certo. Mas pra mim não era a minha referência naquilo. Uhum. Mas em várias outras coisas, tipo, resiliência, cara, ter visualizações de sonhos, guerreiro, aí sim. Uhum. Até hoje é minha referência. Mas pra outras coisas, não. E tá tudo certo. Então, é importante a gente entender isso. Por exemplo, quando eu tava no meio corporativo, eu tinha chefes, gerentes, que eu tinha como referência técnica. Mas referência pessoal, zero. Cara, um diretor, um gerente que tá traindo a mulher, que tá bebendo todo dia, que tá estressadão, tomando remédio, só Rivotril, não sei das contas. Sim. Cara, não pode ser minha referência. Mas ele era minha referência em quê? Parte técnica. Baita profissional. Sabia tudo dali da parte técnica. Então tá tudo bem, você vai ser minha referência naquilo. Mas saiu daquilo, cara, obrigado por compartilhar. Não é o que eu quero. Então acho que isso é uma grande sacada pra galera que tá ouvindo. Hoje, quais são suas referências? Qual é a área que aquela pessoa é tua referência? Hoje eu tenho referência de longevidade, tenho referência de atividade física, eu tenho referência de alimentação, eu tenho referência de negócios, referência de investimento, referência de relacionamento, referência religiosa. Cada um desses é uma pessoa. Eu não tenho uma que é tudo. Faz Entende? sentido. Até a pessoa que eu mais admiro, eu não vejo ele como todo referência. Então, às vezes, como pai, eu já não... cara, como pai eu já não acho legal. Não que ele seja uma pessoa errada como pai, mas algumas coisas não me agradam. E tá tudo certo, desde que aquele outra coisa é minha referência. Então, acho que esse é um ponto importante. Como que a gente identifica? Cara, se você tem uma única pessoa como referência, talvez você tá pecando aí já. E pra gente identificar a escassez, é tudo aquilo que a gente entende que vai acabar. Então, tem um teste muito prático pra gente ver se a gente é escasso ou não. Uhum. E eu falo que todo mundo tem um pouco de escassez. Até você. Eu tenho também. Sim. Só que a gente precisa sempre estar antenado para quando a escassez vem. Por exemplo, a gente vai numa festa. Aí tem uma festinha que tá demorando para passar o salgadinho. Tá cheio de fome, Matheus? Tá cheio de fome. Todo mundo cheio de fome. Aí o que acontece? O garçom saiu. A pessoa ataca lá. Uma pessoa escassa, o que ela vai fazer? Primeiro que ela vai ficar do lado da cozinha. Já vão se identificando aí. Não, eu vou ficar do lado da cozinha que aqui sai mais rápido. Isso é escassez. Tipo, vai faltar lá? Beleza, ele saiu. Ao invés de você pegar um salgadinho, você pega o guardanapo e enche a tua mão. Pega uns 4 ou 5 salgadinhos. Parece uma coisa boba, né? Uhum. Mas isso quer dizer que, cara, eu vou pegar pra garantir porque eu não sei se amanhã vai ter. Isso é coisa escassa. E aí o que acontece? Ela enche a barriga, depois começa a passar os pratos principais, que são gostosos pra caramba, ela já tá empazenada, porque ela quis saciar de imediato. Isso é escassez. Agora, a pessoa que é abundante, o que ela faz? Passou ali. Não chegou, tô cheio de fome. Ok, paciência. Daqui a pouco passou, pegou um. Daqui a pouco todo mundo parou de comer e ela tá lá ainda, beliscando, pegando. Por quê? Ela tá indo no tempo dela. Então, a gente entende que a abundância é transbordo. Então, não dá pra olhar, às vezes o copo tá na metade. Tem gente que olha, o copo tá meio vazio. É escasso. O copo tá meio cheio. É abundância. A maneira que você vê as coisas diz muito sobre a tua prosperidade, a tua abundância ou a tua escassez. E talvez você que tá ouvindo ou assistindo seja uma pessoa um pouco mais cética como eu era. Engenheiro, cético pra caramba. E talvez esse que eu acabei de falar faça... Pô, cara, um copo meio cheio, meio vazio vai definir se eu sou próspero ou escasso? Sim. Believe me. Uhum. Acredita que vai. Porque eu fui uma pessoa muito escassa durante muitos anos. E eu tinha dinheiro. Escassez não é sobre dinheiro. É sobre a tua mentalidade, as tuas atitudes
e as tuas ações. Quer ver outro ponto de escassez que muita gente comete? Eu cometi durante muito tempo. Quando a gente viaja, você viajou. Tá de férias. Aí, o momento que é pra você curtir com a tua família, você tá lá, mas você tá preocupado em gastar pouco. Aí você vai, ao invés de comer num restaurante legal, você vai comer no McDonald's da vida. Ao invés de você ir pra um lugar bacana, não, ali deve ser caro. Vou ficar aqui. Velho, é tuas férias. Sim. Curte as tuas férias. Ou então não viaja, fica em casa, pô. Ah, Renan, então eu vou sair desenfreado. Não. Mas tem gente que tem dinheiro e é assim, ó. Isso é escassez. Então, principalmente pra você que tem dinheiro, pra você que tá com uma vida financeiramente falando ok, vive mais a tua vida. Balanceia mais o teu lado da qualidade de vida. Já que o lado da independência financeira tá funcionando, a qualidade de vida precisa funcionar. Porque o que eu mais vejo são pessoas pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Quantos executivos têm independência financeira que estão mandando os filhos, a esposa pra Disney e ele tá ficando? Por quê? Porque ele tem dinheiro, mas ele não tem o que o dinheiro não compra. Qualidade de vida. Tempo. Sabe por quê? Porque isso é uma escolha. Produtividade financeira é sobre ter mais dinheiro, sim. Mas é sobre ter qualidade de vida. É você vivenciar mais experiências. Pode ser que experiências caras ou gratuitas. Mas é você ter tempo de qualidade com a tua família, com os teus filhos. Porque, afinal de contas, por que a gente trabalha? Não é para ter mais dinheiro. É para ter mais produtividade financeira. Show de bola, Renan. Então já fica aí pra galera aprender a identificar. Muito bom, cara. E quando a gente fala também sobre escassez, tem algo que impede muita galera, até mesmo de investir, que é o medo, né? Como é que as pessoas elas podem superar esse medo de investir, especialmente se elas já vêm de uma mentalidade de escassez? Deve ser muito, muito difícil alguém que tem uma mentalidade de escassez e que a pessoa invista. Acho que muito pelo contrário, né? Então, como é que elas podem superar esse medo de investir, já que ela vem dessa mentalidade de escassez, né? Primeira coisa, a pessoa vai pensar que vai perder dinheiro. A pessoa negativa é escassa. Vou perder dinheiro. Ah, é cassino, vou perder. Escassez. Como é que a gente quebra esse medo? Medo é algo bom, mas ele não pode te travar. Não pode te paralisar. A gente encara o medo. A gente minimiza o medo com o conhecimento. Então, a partir do momento que você aprende a investir, você entende que os primeiros investimentos que você tem que fazer são os investimentos mais seguros do país, como, por exemplo, Tesouro Direto, te dá mais tranquilidade. Quando você entende que os investimentos em renda fixa têm uma garantia chamada FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que caso você coloque o dinheiro naquele banco, num CDB da vida, e aquele banco quebre, se você tiver até 250 mil reais, você é ressarcido. Uma espécie de seguro. Isso dá mais tranquilidade. Então o conhecimento ele liberta. Ele te tira dessa prisão chamada medo. O conhecimento é poder. Sim. Agora, o conhecimento por si só não é nada. Você pode ler quilos de páginas de livro, mas se você tem grama de atitude, você não vai sair do lugar. Então você precisa de conhecimento, mas você precisa de prática. Praticar aquilo que você aprendeu. Conhecimento, prática e repetir. Aprendeu, aplicou, repetiu. Depois você precisa de um grupo forte. Um ambiente onde as pessoas estão nessa mesma vibe. E por fim, um mentor. Então se você tiver conhecimento, prática, repetição, um grupo forte e um mentor que vai te direcionar, uma pessoa que já chegou onde você quer chegar e vai te direcionar, não tem como o medo te paralisar. Ele nunca vai te paralisar. Porque você tem algo muito maior. Eu não sei qual é, mas você sabe. O principal é sobre você. O que é maior do que o teu medo de investir? Porque o medo de perder não pode ser maior do que o medo de ganhar. Então, se você tiver conhecimento, prática, repetição, grupo forte, um mentor e clareza do que você quer, e isso, clareza tem que ser muito maior do que o teu medo. Cara, o medo vai ser só aquele friozinho na barriga, mas que você vai. E depois você vai olhar pra trás e falar assim, cara, vem.
Faz parte do jogo. E medo a gente já tem ao longo da vida, né? A gente só vai superando, né? E assim, quem não tem medo que eu me preocupo, porque tem algum distúrbio. De verdade. Sim. Porque o medo é um mecanismo de proteção do ser humano. O medo é quem faz, por exemplo, a gente está aqui no segundo andar, Uhum. é o que me faz não abrir a janela e pular, por exemplo. É o medo. Então ele me dá sanidade. O medo é bom para isso. Mas ele não pode me bloquear, me travar. Por exemplo, se tá pegando fogo aqui, e esses mesmos 2 andares, mas lá embaixo tem um bombeiro que tá com uma como é que é o nome? Colchão ou Um cama. colchão, coisa elástica lá, uma cama elástica, que, cara, eu vou pular, eu não vou me machucar. Mas vai dar medo de pular. Sim. Mas eu tenho que pular. Não pode me paralisar. Entende? A mesma situação, na verdade, o mesmo local, em situações diferentes, que o medo é bom e o medo não é bom. Entende? É sobre isso. É você gerenciar as tuas emoções para o medo não te paralisar. Show de bola, Renan. Muitos aprendizados aqui agora. E nessa pegada ainda, Renan, de investir, de que maneira ter uma mente próspera ou não, né, ou uma mente de escassez, pode influenciar nas decisões de investimento em si? Uma pessoa que ela está nesse processo, por exemplo, de aprender a investir, de que maneira ter essa mentalidade de escassez, ela influencia na tomada de decisão ali, de investir, de encontrar um investimento, de fazer o investimento na prática? Primeiro que a pessoa que é escassa, ela já não acredita que ela pode prosperar. Então, dificilmente ela vai dar esse primeiro passo de investir. E depois que você investe, o outro nível de escassez, né, que a gente fala, são vários níveis. Às vezes a pessoa já investiu, ultrapassou essa primeira etapa, mas ela vê que ela está começando a ganhar dinheiro, ela vê uma ação valorizando e tudo mais, e ela fala, melhor tirar logo. Vai que depois ela cai. E aconteceu isso com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, o ano de 2023, a gente colocou ele na carteira do Clube dos Milionários, que é uma carteira que a gente tem no nosso programa de network de investimento. E quando eu coloquei, algumas pessoas falaram assim para mim, Renan, já não tá cara, não, Banco do Brasil? Se eu não me engano, estava em R$32, R$31, né? Aí eu falei, caro para uma empresa que está batendo recorde de lucro, uma empresa que está líder no mercado do agronegócio, de fazer empréstimos e tudo mais, e trouxe vários embasamentos, análise, né, conhecimento. Eu falei, não, vambora. Entramos. Hoje ela está a R$58. Ou seja, ela está quase 100% de valorização. E aí? Talvez algumas pessoas não entraram porque já acharam que estava caro. Outras venderam quando estava com 40% de lucro. Mas quem tem uma mente próspera e, claro, conhecimento, se manteve firme no jogo. E pro oposto, a mesma coisa. Às vezes você investiu numa ação e ela caiu 10%. É melhor vender logo porque perder 10% do que perder tudo. Escassez. Se você sabe o que você está fazendo, você vai lá e compra mais. Para comprar mais barato aquilo que você sabe que vale mais. E depois ela vai voltar a subir. Então, trazendo um paralelo para os investimentos, a abundância e escassez é muito sobre isso. É o tipo de tomada de decisão que você faz. E aí, por isso que eu falo, você pode ser uma pessoa tecnicamente muito boa, mas se você não sabe gerenciar a tua escassez com a tua abundância, você vai tomar decisões que não vão te fazer enriquecer. Vai te fazer ganhar dinheiro, mas não enriquecer. Então, essa é um ponto bem refino, assim, bem delicado, mas que faz muita diferença. Por isso que eu falo, produtividade financeira é muito sobre isso. Como que eu tomo minhas decisões? Todos os dias, a cada minuto, a cada segundo. Produtividade financeira é uma escolha. Toda hora a gente tem que escolher se eu vou pegar a caneca para beber água ou não. Se eu vou olhar para ali, se eu vou olhar para lá, se eu vou olhar para a câmera, se eu vou olhar para cima, se eu vou coçar a cabeça. São escolhas. Sim. Escolheu bem, teve resultado bom. Escolheu mal, teve resultado mal. Então, lembra disso. Produtividade financeira são as decisões que você toma todos os dias sobre o teu dinheiro e sobre a tua qualidade de vida. Top, Renan. E pra gente finalizar, a gente já tá chegando aqui no final, Renan. Tem algo que eu quero trazer aqui, uma dúvida também da galera, que é o seguinte: como que você já falou, pincelou ali no início e
A gente vai fechar com chave de ouro nisso. Como que o ambiente ele pode ajudar ou prejudicar na transição para uma mentalidade mais próspera e de produtividade financeira? Ou seja, como é que o ambiente que uma pessoa hoje está inserida, como é que ela pode ajudar ou prejudicar nessa transição para a pessoa ela sair de uma mente escassa para ter uma mente mais próspera, ter uma mente com mais produtividade financeira? Dentro do nosso método, a gente não ensina só a investir. A gente ensina a pessoa a ter produtividade financeira, que é você ter dinheiro sim, independência financeira, mas com qualidade de vida. E uma das atividades que a gente faz nos nossos programas de mentoria, por exemplo, a gente tem a experiência milionária, que é um dia inteiro que a gente vivencia experiências, onde essas experiências vão levar os nossos alunos para ambientes diferentes do que eles são acostumados. Uhum. E esses ambientes diferentes vão levar eles para um próximo nível de merecimento. Porque a maioria das pessoas, elas nem acreditam que elas merecem algo melhor. Às vezes as pessoas ficam, eu quero só ter um pouquinho de dinheiro para pagar minhas contas. Não. Deus não criou a gente para só pagar as contas. Deus criou a gente para a gente ser abundante, próspero. Tem que transbordar. Mas como é que a gente transborda? Sabendo que existe esse transbordo. E as pessoas nem sabem que existe. Então, talvez você tá até com dinheiro. O problema, eu não falo que é sobre dinheiro. Às vezes você tá gastando aí R$150 pra ir comer numa pizzaria toda chechelenta, barata andando e tudo, que nem aquela que a gente comia lá há uns 10 anos atrás. A gente ia lá, tipo, andava barato, tava lá caindo pra dentro, filho. Mas às vezes você tá pagando R$150 pra levar a tua família num lugar desse. E você podia estar gastando os mesmos R$150 pra que seja tomar um lanche da tarde num restaurante top. Tomar um café da manhã num hotel de luxo. São escolhas. Só que às vezes, se a pessoa sabe que é o mesmo preço, é racional ela ir para um lugar melhor. Mas a maioria das pessoas não sabem. Por quê? Porque elas nem acreditam que elas merecem. Aquele não é o meu lugar. Aquele não é meu lugar. Me fala qual é o teu lugar. O teu lugar é um lugar próspero e abundante. Ao invés de se diminuir para se encaixar, se expanda para entrar. Essa é a grande definição de você ter produtividade financeira. Comece a elevar o teu nível de merecimento em tudo que você faz. Vai descer de elevador, para de descer no elevador de carga. Começa a andar no elevador de social, é o que você merece. Você tá em casa, vai trabalhar de casa, home office, bota uma roupa legalzinho, bota um perfume, se maqueia se você é mulher, faz a tua barba, fica apresentável. Para quem? Para você. Isso é nível de merecimento. Deixa a tua cama arrumadinha, faz um café da manhã bacana, leva um café da manhã pra tua esposa na cama, pro teu marido na cama. Dá um brinquedo top pros teus filhos. E top não precisa ser caro, mas aquele que você gostaria quando você era criança. Tem gente que é tão escasso que fala assim, eu não vou dar aquilo pro meu filho porque eu não tive. Não faz sentido, cara. Não faz mesmo. E olha só que interessante. Eu tinha um pensamento que era o seguinte, eu sempre estudei em escola municipal. Escola pública. Desde a Escola Municipal Francisco Jobim, depois fui para a Escola Estadual Horácio Macedo, Faculdade Estadual, UERJ, Pública enfim, também. tudo público. E aí, eu lembro que eu falei, os meus filhos, quando eu tiver filho, eles vão fazer a mesma coisa que eu fiz. Porque eu me via como uma pessoa bem resolvida. E eu falava, eles precisam estudar uma escola municipal. Por quê? Porque eles precisam ser maleável. Você tem uma ideia lá, o apelido da escola era assim, ó. Francisco Jobim, a escola. Uhum. Jobão, entra burro e sai ladrão. Caraca. Esse era o slogan exato. que os alunos falavam. E real, entra burro e sai ladrão. Mas não, lá saíram muitas pessoas de sucesso. Bruno do Sorriso Maroto estudou lá. Frederico do Sorriso Maroto estudou lá. Renan Diego do Produtividade Financeira estudou lá. Estudou lá. Entendeu? Então é sobre isso. E vários outros. Ah, tiveram também pessoas que foram desviadas? Sim. Como talvez uma escola particular também. Mas o que eu quero dizer é, eu não preciso
sacrificar a educação das minhas filhas porque eu fui sacrificado. Porque os meus pais não tinham condição. Se as minhas filhas hoje estudam em escola bilíngue, elas não vão ficar metidinhas ou entendendo menos os valores das coisas porque elas estão numa escola boa. O valor quem dá é o pai e a mãe, não é a escola. Agora, a educação, quem dá é pai e mãe também. Mas se tiver uma escola melhor, é muito bom. Você tem uma ideia, elas estão já alfabetizadas, estão sendo alfabetizadas em inglês e português. Sim. Então, quanto vale isso? Tem um preço. Precisa de dinheiro. Não é qualquer pessoa que consegue pagar 2 mensalidades. Não é uma, 2. Mas o que eu te falo é o seguinte. Era um pensamento que eu tinha de escassez. Por quê? Porque eu não tinha outra referência. A referência que eu tinha era, eu vou estudar no mesmo lugar, botar minhas filhas no mesmo lugar que eu estudei. Pra quê? Pra ela, pelo menos, ter a jornada que eu tive. Porque, em tese, eu tive sucesso na minha jornada. Mas se eu tive um certo sucesso, as minhas filhas, elas tendo mais oportunidades, elas podem ter muito mais sucesso. Ou não. Aí vai ser uma decisão e uma escolha delas. De elas fazerem o que tem que fazer. Sim. E aí você vê falando de valores. Todos os dias, quando eu vou levar elas pra escola, eu faço um treinamento com elas, que elas ouvirem as reflexões do Investor Profile. Uhum. E eu vou falando um pouquinho sobre o que elas entenderam, a gente vai trocando. Uma vez ela falou, papai, mas a gente é rico, por que a gente precisa ficar ouvindo isso? Eu falei, a gente não. Papai e a mamãe. Você e a sua irmã não são. Você precisa construir a sua riqueza. É verdade, papai. Depois eu vou sair de casa, né? E tal, eu preciso ter minha casa. A diferença é se você quer morar numa casa como você mora hoje, ou você quer morar num barraco. Ou até mesmo ficar na rua, onde você ajuda as crianças lá dando brinquedo depois. Não, papai, quero uma casa dessa. Então precisa trabalhar muito. Precisa estudar, precisa querer aprender. Treinar todo dia. É verdade. Isso são valores. Eu tô treinando meus filhos. Agora, se eu só deixo pra escola... Mas você entendeu o meu pensamento de escassez que era? Por que eu preciso que as minhas filhas passem por tudo que eu passei? Graças a Deus eu nunca passei fome. Meu pai já passou. Não faz sentido meu pai falar, meus filhos têm que passar fome para eles verem o que eu sou. Pra dar valor a algum... Não faz sentido nenhum, velho. Isso aí que você disse, Renan, as pessoas com certeza agora elas se identificaram. Com certeza. Isso acontece. A gente acha que é até o melhor pros filhos, sendo que tem algo melhor do que você acha que é o melhor, né? Que é exatamente o que você disse. Então, assim, cara, como é que você vai ter coisas melhores? Experiência. Experiência. E assim, se planeja. Eu falo assim, ó, cara, a galera, elas se anulam sem buscar saber a informação. Então eu faço um desafio com todos vocês que estão ouvindo e assistindo. Vê quanto é para tomar um café da manhã num restaurante de luxo da tua cidade. É pago. Mas é um preço que você vai falar assim, eu achava que era mais caro. Não é melzinho na espeta, mas, por exemplo, talvez R$100, R$200, dependendo da cidade que você tá, você vai comer super bem. E é um baita café da manhã. E não é sobre o café da manhã. Eu pagar R$200 no café da manhã? Você tá doido? Vai vir logo esse pensamento, não vale a pena. Então, para um café da manhã talvez não. Mas quanto vale para quebrar um padrão que você vai levar para o resto da tua família? Você vai passar de geração em geração. Um padrão de prosperidade. Um padrão de abundância. Um padrão de produtividade financeira. É sobre isso. Dinheiro é papel bordado. Se você não investe em experiências que vão ficar marcadas na tua memória e estampadas nos teus resultados, para que você está trabalhando? Se não é para isso. Só para dinheiro? Então continua no boteco, continua nos lugarzinhos. E nada de errado em ter esses momentos também. Mas tem muita gente comendo churrasquinho na esquina, gastando quase R$200 e não quer dar algo melhor para a família. Eu não tô falando toda semana. Uma vez ou outra. Ter uma experiência diferenciada. E se você me permitir, eu vou trazer um exemplo teu. Posso? Pode, com certeza. Eu já ia até falar, mas pode trazer. Uma coisa legal assim, né? Porque eu te acompanho, né? Desde lá do início da jornada, Renan. Aquilo foi que tem mais de 7 anos, Renan. Mateusão, cara, era um cara que me identifiquei muito porque era muito o Renan lá de trás. Uhum. Um cara escasso, só gastava dinheiro e tudo mais. E ele começou, mas era um cara dedicado. Trabalhava duro.
E pode trabalhar duro com um monte de gente e não prosperar, ou pode trabalhar duro e prosperar. E o lance do nível de merecimento é legal porque eu lembro que no início você ia muito em pizzarias e tal, R$29,90, lembra? Sim. Aquelas pizzarias que nem dava tapa e soco pra comer no rodízio. Uhum. E aniversário do Matheus era assim, aí vamos lá no rodízio, você das contas. Aí ia lá, porra, era nego se dando tapa, soco, chute, né? E aí no ano passado, né, foi aniversário do Matheus. Foi. E aí ele falou, pô, aí, vamos, meu aniversário. Eu falei, pô, e aí, vou na tua casa, qualquer coisa. Não, vou lá no Moceli, né? Não tem nem propaganda, mas vale a pena. É uma churrascaria muito top aqui no Rio de Janeiro. E não é barata, mas, cara, é muito incrível porque teve um nosso evento no Rio de Janeiro que eu levei todo mundo pra comer no Moceli, né? Jantar no final, que foi a galera que comprou o VIP. Toda a galera do e VIP. todo o nosso time, do time também. Sim. Justamente pra isso. E quando você falou, vamos lá no Moceli, falei, puta, que massa, cara. Que top. Por quê? Porque ele entendeu o nível de merecimento dele. Pô, é meu aniversário, cara. Eu não vou todo dia lá, mas é meu aniversário. Eu não vou lá no... Não vou dizer nome, mas tipo no R$29,90. No R$29,90, nos R$40 ali. Uhum. Eu vou no Moceli. E assim, sem medo. Quer beber o quê? Vai comer o quê? Vambora, vai, traz isso. Pá, shoulder, picanha. É o quê? Sim. Argentina ou não é? Não, então eu só quero Uruguai. Cara, é muito gratificante ver isso, porque é exatamente isso. Você elevou o nível de merecimento. Então, quando você entendeu isso, você já vira natural, sabe? Você não aceita mais o medíocre. Você não aceita mais o mais ou menos. Você para de aceitar a pizzaria de R$29,90. Porque você quer, além de comer bem, você quer ser bem atendido. Você quer vivenciar uma experiência. Você quer levar recordações. Você quer ter experiências que você vai poder levar para os seus filhos, para os seus pais. Então é muito sobre isso, cara. E aí, enfim. Com certeza, Renan. Eu ia concordar contigo. Você contou a história e ia falar que você passou, né, o desafio aí pra galera para ter essa experiência, tirar esse momento. E eu ia falar exatamente isso. Faz porque dá certo. Porque como teu aluno, eu segui isso, eu faço isso e eu procuro pelo menos uma vez no mês fazer isso. Porque isso aí te dá um gás, eleva a tua energia, tu se sente muito mais merecedor. E você, cara, parece que todos os teus problemas ali da tua vida por algum momento somem. E depois, quando renova a tua energia, tu já tá de energia renovada, tu encara qualquer problema com muito mais gás, com muito mais energia. Então, realmente, o ambiente, ele muda, Renan. Ele muda a forma de pensar, de agir. Eu vou fazer um desafio bem forte com vocês. Topam? Deixa o teu like, se inscreve no canal. Eu vou te entregar aqui, vale R$1 milhão. Na verdade, muito mais. Tá no Spotify? Já manda esse episódio que se você se identificou de verdade, compartilha no grupo do WhatsApp que você sabe que a galera vai se identificar também. Manda lá. A galera vai curtir. Exercício pra você. Desafio da semana. Vou botar aqui pra você fazer algo no próximo final de semana. Tem que ter algo rápido. Próximo final de semana, você vai vivenciar alguma experiência diferente. E aí, se você tá inseguro, o que eu faço, o que eu não faço, vai em algum lugar que você acredita que é um lugar legal, só pra tomar um café. Tomar um chocolate quente. Ou tomar uma cervejinha. Mas vai num lugar bacana. Se você tá ruim de grana, vai. Leva só o dinheiro da cerveja, ou só o dinheiro do refrigerante, ou só o dinheiro do café, mas vai. Esse próximo final de semana. A gente tá na quarta-feira. Não sei quando você tá ouvindo, né? Enfim, a gente gravou na quarta, mas quando você tá ouvindo, no próximo final de semana. Faça isso. Ah, eu tô sem dinheiro. Você tem. Compra uma água. Fica lá. Só pra você sentir o ambiente. Essa é a primeira tarefa. Segunda, no próximo mês, ou seja, dentro de 30 dias, você vai se organizar, você vai se planejar financeiramente e você vai vivenciar uma experiência de algum sonho que você tem. Que sonho é esse? Por exemplo, você tem um sonho de ter um carro legal? Qual que seria o carro legal que você teria? O teu próximo carro? Eu não tô falando já, se você tem um sonho, uma Ferrari, um Porsche. Não. Mas talvez o próximo nível. No meu caso, eu tinha um Celtinha preto, 2 portas, e eu queria ter um SUV. Um SUV. Não sabia nem qual. Só queria ter um carro maior.
O que eu fiz? Eu aluguei por um dia um SUV. Por que eu tô falando isso? Depois que você vivencia essa experiência, acabou. Você vai fazer tudo que tem que ser feito. Você vai trabalhar arduamente para conseguir aquilo. Porque uma vez que você vivenciou, não dá para tirar da tua memória. Paladar não retroage. Depois que você vê, não dá para desver. Então pega, qual o carro que você tem vontade? Daqui a um mês, você vai alugar por um dia. Não importa se é R$500, se é R$300, não olha pro preço. Separou a grana, não vai te deixar sem pagar uma conta, não vai te deixar pobre? Faz. Um dia. Talvez, chama seu amigo se tá apertado. Matheus, vamos alugar um carro ali e tal. É um dia, cada um dirige um pouco. Vamos, só pra vivenciar a experiência. Tu paga metade. Pronto, resolvido. Percebe? Isso é mentalidade de abundância sem ter dinheiro. Talvez você, mulherada, talvez você tenha vontade, sei lá, de fazer algum tratamento estético. Então você vai preparar para fazer uma consulta, por exemplo. Já é uma quebra de padrão. Você vai separar o dia para ir no spa. O dia de princesa. Me fala uma coisa, por que só no dia que você casou que você teve o dia de noiva? Por que só no dia que você casa que você vê que você merece isso? Deixa eu te falar uma coisa. Mulherada, você sempre merece ter o dia de princesa, o dia de noiva, o dia de rainha. Mas você precisa entender isso. Eleva o teu nível de merecimento. Faça isso nos próximos 30 dias. Eu não sei qual é o teu sonho. Mas uma coisa é certa. Vivencie essa experiência. Sem comprar, sem gastar além. Mas uma experiência de um dia. E depois, tanto a experiência de um dia, quanto o que eu acabei de falar para vocês fazerem já no próximo final de semana, se for forte para você, eu tô todo arrepiado, porque isso vai... Se você pegar isso, vai virar o jogo para você. Você vai ter produtividade financeira. Se tocar o teu coração, quando você estiver no momento que você está fazendo essa atividade, tira uma foto e manda para mim lá no meu Instagram. Meu Instagram é Renan Diego Oficial. Manda para mim lá no Instagram, porque eu vou te responder em vídeo. Eu vou te falar qual o sentimento que eu tive de você me mandar essa foto. Tá? Tá aí, cara. Enfim, é uma parada muito forte isso, porque virou literalmente meu jogo e minha vida. Top, Renan, excelente, muito bom. E diz a lenda, Renan, que quem não compartilha não prospera, né, Renan? Quem não compartilha esse podcast aí não vai prosperar, né? Rapaz, fica pobre, endividado, no vermelho. Mas dizem, né? Eu não sei. Eu não pago pra ver. Então eu já compartilho, já dou like, já sigo, mando nos grupos do WhatsApp, né? Pra evitar ficar aí todo empolado de alergia e coisas desse tipo, né? Exatamente. Turma, cara... Esse episódio merece ser compartilhado. Merece muito. Talvez, se você não conseguiu pegar a essência, escuta, assiste de novo. Porque tem muita profundidade aqui. E quanto antes a tua chave virar em relação a isso, antes você vai ter os mesmos direitos de ricos. Antes você vai ter mais produtividade financeira. Você vai conseguir chegar na tua independência financeira, mas não a qualquer custo. Com qualidade de vida. Porque essa vida é em equilíbrio que a gente busca aqui. É isso que a gente ensina todos os episódios. E todos os dias com as reflexões do Investidor Profile, todos os dias às 6 da manhã. O que a gente faz aqui tem um único objetivo. Te ajudar a ter produtividade financeira. É isso, Matheusão. É isso aí, Renanzão. Então, já fica aí o convite para você compartilhar isso, porque esse episódio foi top. E até o nosso próximo episódio, Renan. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você e... Bora evoluir!